Você já comeu manga ou caqui à noite achando que estava fazendo bem para a sua saúde? Essa pergunta pode parecer simples, até inocente, mas a resposta, infelizmente, pode mudar tudo. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu sou a doutora Ana, especialista em saúde, nutrição e prevenção de doenças na terceira idade. Há mais de 20 anos eu acompanho homens e mulheres acima dos 50 que buscam mais qualidade de vida, com menos remédios, menos sustos e mais consciência. E hoje, eu quero abrir seu coração e sua mente para algo que pouca gente comenta, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga a alimentação noturna após os 60 anos. Sim, estamos falando de frutas doces, daquelas que parecem inofensivas, que têm cheiro de infância, gosto de coisa natural e que carregam uma fama de saúde. Mas será que comer manga ou caqui à noite é realmente uma boa ideia para quem toma remédio para pressão, colesterol ou diabetes? Deixe-me te contar uma história real que me marcou profundamente. O nome dele é Roberto, e talvez você se reconheça um pouco nele. Seu Roberto tem 68 anos. Mora com a esposa em um sobrado tranquilo, num bairro arborizado. Acorda cedo, cuida do jardim, caminha todos os dias no parque. Nunca fumou, não bebe álcool e vive dizendo: Doutora, eu evito doce, prefiro fruta. Sempre foi cuidadoso. Quando fizemos nossa primeira consulta, ele chegou com exames todos em dia. Tomava remédio para pressão controlada, um leve para o colesterol e uma aspirina infantil para proteger o coração. Me alimento bem, doutora. Ana, fruta no almoço, fruta na janta. À noite evito carne, evito pão. Gosto de uma banana, às vezes um caqui. Quando tem manga madura, então, aí eu me acabo. Parecia tudo ótimo. Mas então, em uma madrugada de sexta-feira, ele acordou com algo estranho. Acordou suando frio. Levantou para ir ao banheiro e sentiu um leve desequilíbrio. Tudo girava. A visão ficou escurecida por alguns segundos. Se sentou na beirada da cama com o coração disparado e a pressão despencando. Doutora Ana, por um momento achei que ia desmaiar, mas fui melhorando devagar. Só que algo estava errado. Naquela mesma manhã, ele me ligou e foi direto ao consultório. Pedi exames, medi a pressão. Estava mais baixa que o habitual. O eletro estava normal, mas a glicose de jejum estava muito abaixo do ideal para a idade dele. Um sinal claro de hipoglicemia noturna leve. E mais, no exame de imagem, algo preocupante apareceu. Seu Roberto havia tido um evento isquêmico transitório. Um mini AVC silencioso. Pouco perceptível, mas perigoso. Aqueles minutos de tontura e visão escurecida foram um sinal de que o cérebro ficou sem oxigenação por instantes. Mas, doutora, era só manga, ele me disse, quase sem entender. A armadilha da fruta saudável. E aqui eu quero que você respire fundo e escute com carinho o que eu vou te dizer. Nem tudo que é natural é inofensivo para quem tem mais de 60 anos. A manga, o caqui, a banana madura são frutas deliciosas, sim, mas extremamente doces. Possuem alto índice glicêmico, ou seja, fazem o açúcar no sangue subir rápido e depois cair abruptamente. Durante o dia, com o corpo em movimento, essa oscilação é atenuada, mas à noite, quando o metabolismo está mais lento, o fígado já está desacelerando e o estômago está vazio. Essa queda de açúcar pode ser drástica. E quando isso se soma a remédios para pressão, diuréticos ou controladores de glicemia, o risco aumenta ainda mais. O corpo pode entrar em hipoglicemia silenciosa, e com isso, a pressão também despenca. E o que acontece com um cérebro idoso quando não recebe sangue suficiente por alguns segundos? Isso mesmo. Mini AVCs, desorientações noturnas, quedas no banheiro e até perda temporária da memória ao acordar. O que o corpo de 70 anos faz com o açúcar? É aqui que entra uma explicação que pouca gente oferece ao público acima dos 60. Você sabia que o mesmo pedaço de manga pode ter efeitos completamente diferentes em dois corpos? Imagine. Um homem de 30 anos come um manga palmer à noite. O pâncreas dele responde rápido. Os músculos absorvem a glicose. O fígado regula a queda. Resultado? Nenhum efeito colateral. Agora, um homem de 68 anos, como o seu Roberto, come a mesma manga, mas o pâncreas já está mais lento. Os músculos não absorvem glicose tão bem. Ele está em jejum.
e toma remédio que abaixa a pressão e afina o sangue. O resultado? Uma queda dupla. Queda de açúcar, mais queda de pressão. Uma receita perfeita para um episódio isquêmico noturno. E a culpa não é dele, e nem sua. Mas ninguém nunca me falou isso, doutora. E aqui está a parte que mais me dói ouvir. Mas ninguém me avisou. E eu entendo. A gente cresce aprendendo que fruta é sempre saudável. Mas o que ninguém explica é que a maneira como o seu corpo reage a uma fruta aos 30 anos é completamente diferente de como ele reage aos 70. Aos 30, o metabolismo é rápido, os rins e o fígado estão em plena forma, e a interação entre alimento e remédio quase nem é notada. Aos 70, tudo é mais sensível. A digestão é mais lenta. A insulina circula de forma mais irregular. Os remédios permanecem mais tempo no corpo, e os órgãos não conseguem amortecer os picos de açúcar e oscilação de pressão. Então, se você já comeu manga ou caqui à noite achando que estava fazendo bem para a sua saúde, eu quero te dizer com todo o carinho do mundo, você não está sozinho. E não, a culpa não é sua. Você não falhou por escolher uma fruta. O que está em jogo aqui, não é o que você come, mas como, quando e em que contexto você consome certos alimentos. Meu papel como médica é justamente esse: te guiar com informação, te acolher com respeito e te ajudar a caminhar com autonomia. Porque quanto mais você entende o seu corpo, mais chances tem de evitar sustos como o do seu Roberto. E agora, você está atento aos sinais? Antes de encerrar essa primeira conversa, quero te deixar com 2 perguntas que talvez ninguém nunca te fez. Você sabe identificar os sinais silenciosos que o seu corpo está dando? Será que você já teve episódios noturnos de tontura, confusão ou sensação de apagão e não deu atenção? Na próxima parte, eu vou te mostrar os mecanismos científicos por trás do que aconteceu com o seu Roberto e também como identificar sinais invisíveis de risco, o que acontece dentro do cérebro quando a glicemia cai à noite. E quais frutas merecem atenção especial depois dos 60 anos? E mais, você vai descobrir por que certas frutas, embora naturais, podem se transformar em um risco real para quem toma remédio para o coração, pressão ou diabetes. Se você já teve episódios de tontura, se acorda suando frio ou com a cabeça estranha, não perca a próxima parte. Ela pode literalmente proteger o seu cérebro. Depois dos 60, até o natural precisa ser reavaliado. Essa frase pode parecer dura à primeira vista, mas é justamente ela que salva vidas silenciosamente. E o meu papel aqui é esse: abrir os seus olhos com amor, com informação e com responsabilidade. Porque quando entendemos o que está acontecendo dentro do nosso corpo, tudo começa a fazer sentido. Na parte anterior, eu te contei a história do seu Roberto. Aquele senhor ativo, cuidadoso, que sempre escolhia frutas, no lugar da sobremesa. Ele acreditava que estava fazendo tudo certo. Até que uma noite, uma simples manga no jantar quase o levou a um AVC silencioso. Hoje, eu quero te explicar, com calma e clareza, o que exatamente aconteceu dentro do corpo dele. E o que pode estar acontecendo agora mesmo no seu. A manga não é a vilã, mas o efeito dela pode ser. Vamos começar do começo. Você sabe o que é índice glicêmico? De forma bem simples, é o quanto um alimento aumenta o açúcar no sangue depois que você o consome. Alimentos com índice glicêmico alto, como a manga, o caqui, a banana madura e o mel, fazem o açúcar subir rapidamente. E o corpo, para proteger você, reage liberando insulina, o hormônio responsável por tirar esse açúcar da circulação e colocá-lo dentro das células. Agora imagine uma montanha russa. A subida é rápida, mas a descida pode ser ainda mais perigosa. Quando essa queda acontece rápido demais, e em um corpo acima dos 60, em repouso, em jejum e sob efeito de medicamentos, o resultado pode ser uma hipoglicemia silenciosa. Isso significa que o cérebro recebe menos açúcar do que precisa, e o corpo entra em estado de alerta. E é aí que surgem os sintomas: suores frios, tontura, visão escurecida, batimentos acelerados, sensação de fraqueza. E quando você toma remédio? Agora junte essa queda de glicose a um cenário que é comum entre meus pacientes: remédio para pressão alta, que já baixa naturalmente a pressão do corpo. Remédio para diabetes, que ajuda a baixar a glicemia. Remédio anticoagulante, que afina o sangue para evitar tromboses.
Essa combinação, quando somada a uma fruta muito doce na hora errada, pode ser como colocar 3 pedras sobre uma ponte antiga. Uma delas, sozinha, não derrubaria, mas juntas fragilizam a estrutura. No corpo do idoso, esse colapso da ponte se manifesta como queda brusca de pressão, falta de oxigênio no cérebro e, em casos mais graves, um mini AVC. O que é um mini AVC? Tecnicamente chamado de evento isquêmico transitório, o mini AVC é como um sinal de alerta do seu cérebro. É como se ele gritasse: "Ei, está faltando oxigênio aqui em cima." Ele pode durar poucos minutos, pode não deixar nenhuma sequela, mas é um sinal de que a próxima vez pode ser mais grave. E o pior, muita gente não percebe que teve. Acorda meio confuso, tropeça, fala meio enrolado por alguns segundos e depois melhora. Acha que dormiu mal ou que é coisa da idade. Mas não é. É um pedido de socorro do seu corpo. Metabolismo de jovem X, metabolismo maduro. Agora deixa eu te explicar o porquê isso acontece com mais frequência após os 60 anos. Vamos fazer uma analogia simples. Imagine que seu corpo é como um carro. Aos 30 anos é um carro novo. Troca de marcha rápido, responde bem ao acelerador e até roda com combustível ruim sem engasgar. Aos 60, esse carro já tem mais estrada. Funciona muito bem, mas exige manutenção, cuidado e combustível certo. O pâncreas, que produz insulina, já não é tão ágil. O fígado demora mais para equilibrar os açúcares. Os rins têm mais dificuldade de filtrar o excesso. Os vasos sanguíneos estão mais sensíveis. E os remédios já estão atuando em diferentes sistemas ao mesmo tempo. Isso significa que o mesmo alimento que você comia sem problema aos 40, hoje pode provocar um desequilíbrio perigoso. E atenção, não estamos falando de exageros. Uma manga média tem cerca de 45 g de açúcar natural. Se consumida à noite, sem outro alimento que desacelere essa absorção, ela age como um ataque relâmpago na sua circulação. Interações perigosas com medicamentos. Vamos ser diretos agora. Veja como a combinação entre frutas doces, pais, remédios, pode funcionar no seu corpo. Tipo de medicamento. Risco com frutas doces à noite. Antidiabéticos. Glibenclamida, insulina. Hipoglicemia grave durante o sono. Antihipertensivos. Losartana, hidroclorotiazida. Pressão muito baixa, risco de desmaio. Diuréticos. Furosemida. Desidratação. Queda de potássio, tontura. Anticoagulantes. Marevan, rivaroxabana. Instabilidade da pressão pode favorecer sangramentos cerebrais. Esses efeitos se potencializam quando o alimento é ingerido à noite, porque o corpo já está mais lento. A digestão é mais vagarosa. A vigilância do cérebro está em modo econômico, sono profundo. E você está em jejum, ou seja, sem nenhuma barreira para amortecer o impacto. 6 sinais de alerta que você não pode ignorar. Agora, preste muita atenção nesses sinais. Eles podem parecer normais à primeira vista, mas são recados importantes do seu corpo. Tontura ao levantar da cama. Aquela sensação de mundo girando ao sair da cama pode ser queda de pressão ou glicemia. Dor de cabeça ao amanhecer. Quando acontece com frequência, pode indicar que o cérebro ficou sem oxigênio por alguns minutos à noite. Palpitações noturnas ou sensação de vazio no peito. Pode ser o coração respondendo a um pico de adrenalina causado pela hipoglicemia. Confusão mental leve ao acordar. Quando você demora para se situar, esquece o dia da semana ou sente mente lenta. Fala arrastada ou esquecimentos repentinos. Episódios que duram poucos minutos, mas podem indicar mini AVCs. Sensação de corpo mole ou fraqueza incomum pela manhã. Isso pode ser sinal de que sua energia caiu durante a madrugada. Se você se reconheceu em pelo menos 2 desses sintomas, atenção redobrada. Não se culpe, não se assuste. Mas a partir de agora você vai saber como se proteger. Não é terrorismo. É cuidado. Agora me escute com carinho. A fruta não é a vilã, mas o horário, a quantidade e a associação com remédios são o que fazem toda a diferença. Eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te empoderar com conhecimento. Frutas como manga, caqui, banana prata muito madura,
figo, melancia e uvas doces são maravilhosas em vários contextos. Mas à noite, sozinhas e sem planejamento, podem ser armadilhas. E a armadilha mais perigosa é aquela que parece segura. Caminho para a próxima etapa. Agora que você já entendeu o que acontece por dentro, quero te conduzir à prática. Na próxima parte, eu vou te ensinar quais frutas podem ser consumidas com segurança à noite, como fazer combinações inteligentes que protegem sua pressão e sua circulação. Um ritual noturno simples e eficaz para quem toma medicamentos e quer dormir em paz, sem medo de sustos, quedas ou esquecimentos. Você merece uma noite tranquila, e isso começa com escolhas conscientes. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Você já deu um passo enorme. Um passo que muita gente ainda não teve coragem de dar. O passo de entender que o seu corpo merece atenção, cuidado e escolhas mais conscientes. O passo de quebrar o mito de que tudo que é natural faz bem em qualquer hora. O passo de olhar para uma simples fruta como um elo entre saúde e desequilíbrio e saber qual lado escolher. Hoje, eu quero te mostrar o outro lado da história. O lado das soluções. O lado da leveza. O lado de quem, mesmo depois dos 60, está pronto para fazer diferente. Frutas seguras para a noite. Suas aliadas silenciosas. Vamos começar pelo que é mais prático. O que comer à noite que acalma, nutre e protege? Depois dos 60, e especialmente para quem usa medicações, as melhores opções de frutas para o período da noite são: maçã verde, rica em fibras, baixo índice glicêmico, leve para o estômago, ajuda na saciedade e na digestão. Pera com casca suave, rica em água e fibras. Contribui para o trânsito intestinal. Libera glicose de forma lenta. Não causa picos de açúcar no sangue. Mamão papaya, pequena porção. Ajuda na digestão noturna. Fonte de beta-caroteno. Libera energia de forma controlada. Excelente para quem toma remédio para constipação. Essas frutas têm algo em comum: índice glicêmico mais baixo, digestão mais leve e menor impacto na pressão. Ou seja, não sobrecarregam seu fígado nem seu coração durante o repouso. Mas quanto comer? Frutas, mesmo seguras, precisam de equilíbrio. Porção ideal: 1-2 unidade média, como meia maçã ou meia pera, ou 3 colheres de sopa de mamão. Frequência: até 5 noites por semana, intercalando entre elas. Nunca coma essas frutas sozinhas se estiver tomando medicação. Isso é crucial. Guia prático do consumo inteligente noturno. Agora preste atenção nesse princípio que uso com todos os meus pacientes. Fruta sozinha é energia solta. Fruta com equilíbrio é proteção. Por isso, eu sempre ensino a regra do equilíbrio. 1 fruta leve. Plus, 1 proteína suave. Sugestões de combinação: 2 maçã verde. Plus, 1 fatia fina de queijo branco. 3 colheres de mamão. Plus, 2 colheres de iogurte natural sem açúcar. 2 pera. Plus, 1 colher de chá de chia hidratada. Essa simples combinação desacelera a absorção do açúcar, protege o seu sono, sua glicemia e reduz o risco de tonturas, desmaios ou AVCs silenciosos durante a madrugada. O truque do copo antes e depois. Outro ponto importante que poucos explicam: hidratação estratégica. Antes da ceia noturna, 1 copo de água em temperatura ambiente ajuda na digestão e prepara o corpo para o alimento. Depois da ceia, aguarde 30 a 40 minutos e tome apenas pequenos goles de água se necessário. Evite grandes quantidades de líquido logo antes de dormir. Isso pode sobrecarregar a bexiga, interromper seu sono e afetar a regulação da pressão. Qual o horário ideal para comer sua fruta à noite? A ceia noturna deve ser feita até 1 hora antes de deitar. Se você costuma dormir às 22 horas, o ideal é fazer sua última refeição leve por volta de 20h30 a 21h. Comer tarde demais faz o corpo trabalhar em um momento em que ele deveria estar se regenerando, e a digestão lenta, combinada com medicamentos, pode gerar efeitos colaterais indesejados. O ritual noturno protetor, da Dra. Ana. Esse é o ritual que eu ensino aos meus pacientes. E que você pode adotar ainda hoje. Passo 1. Respire antes de comer.
Sente-se, respire fundo 3 vezes e traga sua atenção para o momento presente. Esse é um gesto de gratidão ao seu corpo. Passo 2. Prepare sua ceia equilibrada. Escolha fruta leve, plus, proteína suave, conforme sugerido acima. Mastigue devagar. Saboreie. Passo 3. Hidrate com consciência. 1 copo pequeno de água antes da refeição. Depois, apenas se sentir necessidade. Passo 4. Apague as luzes intensas. Desligue telas, reduza o brilho. Luz branca atrapalha a melatonina, o hormônio do sono. Passo 5. Deite com segurança. Durma de lado, com o travesseiro entre os joelhos. Isso ajuda a circulação e previne a apneia. Esse ritual protege seu cérebro, sua circulação e sua pressão, e oferece ao seu corpo tudo o que ele precisa para se recuperar durante a noite. Você já ouviu alguém dizer: "Na minha idade, tanto faz. Já vivi o que tinha que viver." Pois eu estou aqui para quebrar esse mito com você. Você não está velho demais para recomeçar. Você não está tarde demais para se cuidar. Você não está sozinho. Cada escolha que você faz, especialmente à noite, pode ser a diferença entre um amanhecer saudável ou um susto indesejado. Você não precisa viver com medo. Precisa viver com consciência. E consciência vem com informação e afeto, os 2 pilares da minha missão com você aqui. Engajamento com perguntas diretas. Agora, eu quero te ouvir. Você já comeu manga ou caqui à noite achando que fazia bem? Comente sim se sim, ou ainda não se nunca fez isso. Você toma medicação para pressão, diabetes ou coração? Escreva "eu uso" medicação se você quiser que eu traga mais listas de alimentos seguros para o seu dia a dia. Esses comentários me ajudam a preparar os próximos vídeos, feitos sob medida para você. E se você conhece alguém que também já teve tonturas à noite ou toma muitos remédios, compartilhe esse vídeo com ele. Pode ser um presente de saúde. O que parecia doce e inofensivo, como uma simples manga, pode sim se tornar um alerta. Mas hoje, você não é mais refém da dúvida. Agora você tem o poder da consciência e da escolha. E cada pequena escolha que você fizer a partir de agora será uma declaração de amor ao seu corpo e ao seu futuro.